Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar a partir de agora, direto do conglomerado de emissoras do grupo Bandeirantes de Comunicação. Olha, e o Mano, hein? Será que já foi? Teve gente que achou que tinha sido chute, né? Como ação da proposta, de valores. Aqui a gente brinca, menos com a informação. O Atlético segue sua busca por treinador. Agora a oposição lá no Rio já fala em Sampaoli, hein? A chapa verde fala de Sampaoli, a azul fala de Muricy. Que momento. Quem vem para o Atlético? Tudo isso e muito mais daqui a pouco. Aqui nos Donos da Bola com os nossos comentaristas. Kika Branco está aqui para receber sua mensagem no @os Donos da Bola MG. Daqui a pouco vamos receber o Mancini aqui, vai divulgar um jogo beneficente aqui. Você de casa, claro, me fugiu a palavra. É prestigiar que eu queria dizer, me fugiu a palavra. Meu Deus do céu. Prestigiar. Denilson Show vai jogar, não vai, Mancini? Denilson Show vai estar aí, então estaremos todos lá, vamos jogar também, eu serei o centroavante, lógico. Olha, todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira. Desde sua criação, lá em 1939, a loteria possibilitou a geração de empregos de renda de circulação econômica aqui no nosso estado. E aí arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas Gerais. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão que está fazendo 50 anos foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? É por isso que a gente sempre diz aqui, com a Loteria Mineira ganha até quem não joga. Vamos para um rápido intervalo, mas é rapidinho. 2 minutinhos, é lá e cá. Na volta, nosso programa hoje está muito bom. Tem muita informação e algumas bombásticas. Não saia daí. 2 minutinhos só. Os Donos da Bola. Oferecimento Skin, gostosa e refrescante do jeito que o povo gosta. E Loteria Mineira, a sorte joga no seu time. Bem que a Skin poderia lançar sua embalagem nova numa mesa de bar como esta. Mas a gente sabe que a mesa do jeito que o povo gosta nem sempre é assim, né? Garçom. Bati! Vamos pra festa, rapaz. Acorda pra vida. Skin, gostosa, tá de cara nova e tá na mesa. É do jeito que o povo gosta. Beba com moderação. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu carro, casa, moto, crédito para festas, viagens, cirurgias plásticas e até pneus de veículos pesados. Taxas competitivas, sem juros compensatórios. Multimarcas Consórcios em todo o país, com representações próprias e parceiras. Deixe-nos realizar o seu sonho. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa a cada dia. Vem curtir, se divertir. Guanabara, o parque da família. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. São mais estudantes, mais professores e mais profissionais dedicados à saúde das famílias e suas comunidades. E para você que sonha em ser médico, esse é um caminho cheio de oportunidades. Acesse o site e informe-se sobre os novos cursos de medicina e vagas de graduação e residência médica. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito bem, voltando para falar da Implantar, estou ao lado do Dr. Dilson Pó, que é o diretor da Implantar, para explicar o seguinte: tem gente saindo da região Centro-Sul de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte, da minha Divinópolis, da região Centro-Oeste, para fazerem tratamento na Implantar. Por quê? O que de tão diferente que a Implantar tem para oferecer?
Ó, de diferente, Everton, amor e carinho e respeito ao sonho das pessoas. Fora isso, a Implantar tem uma estrutura capaz de atender pacientes com necessidades especiais, um bloco cirúrgico preparado para fazer implantes em pacientes que têm medo. Então, o paciente chega na Implantar, faz seu implante dormindo e sem dor, atendimento em todas as áreas da odontologia. Então, se o paciente precisa um aparelho ortodôntico ou precisa fazer clareamento, facetas de porcelana, ele encontra tudo isso na Implantar. E mais importante, numa condição que ela vai conseguir fazer o tratamento com a gente. Muito bem, então venha para Implantar 2517 5000. Eu conheço e assino embaixo. Implantar 2517 5000. 2517 5000. Dr. Dilson Pock, aquele abraço. Eu preciso abrir o programa agora, já de bate-pronto. Aqui a gente brinca com tudo, menos com a informação. Então esse papo do Mano aí tinha nascido. E aí a gente também deu aqui, outros órgãos também deram, então a gente falou dos valores, que seriam valores astronômicos. E ontem o ídolo recebeu informação e traz agora aqui pra gente. Aliás, tem um monte de informações, hein, ídolo? Boa tarde, ídolo. Câmera 2. Um abraço, Everton. Boa tarde a todos. Ó, tem muita informação, mas na essência o mais importante, você foi o primeiro a trazer até em âmbito nacional. O valor estava correto, que você badalou já há alguns dias, em torno de 2,5 milhões. Claro, sempre tem um para falar que é um pouco mais, um pouco menos, mas a essência, basicamente, ali, você acertou. Acertou o clube e acertou que ele vai. Né? O Mano Menezes muito provavelmente vai embora, a não sei que dê alguma coisa na cabeça dele aí, uma crise de consciência, não quero ir para a China mais. Conversei com o Cuca, eu fiquei muito deprimido, eu vi que lá é péssimo, não tô, mas a tendência é que ele vá. E há uma tendência desde ontem, no início do dia que eu fiquei sabendo, de o Cruzeiro efetivar o David caso ele vá. Não é só o Bruno Vicentim, como alguns estão dizendo que apoia o David. O Bruno Vicentim gosta do David, admira o profissional David, mas no Cruzeiro é quase uma unanimidade. Todo mundo gosta do David. Na verdade, é uma unanimidade. O que pode acontecer é um ou outro dirigente, o próprio Dr. Gilvan, pensar que talvez por alguma insegurança seja melhor esperar um pouco mais e trazer um cara mais experiente. Mas não por desgosto do David, não por desprestígio do David, não por não gostar desse profissional. Mas a tendência é uma chance muito grande do David ser o treinador do Cruzeiro. E aí a parte mais importante, porque para analisar se seria bom ou ruim, a opinião tem que sempre estar baseada em informação. Vou trazer alguns dados aqui sobre o David para as pessoas terem noção de quem que a gente está falando. O David, quando ele foi jogador do Fenerbahçe, ele foi treinado pelo Luiz Aragonês, que é um dos maiores treinadores dos últimos tempos, assim, da década de 90 para cá. Se fizer uma lista de 5, 10 da Europa, ele vai estar. Para muita gente é o cara que inventou o tic-tac, por exemplo. Treinador da Espanha em 2007, jogou a primeira vez com falso 9, teve um gol contra a Dinamarca com 500 mil passes e ali nasceu o tic-tac, com posse de bola, com um time repleto de meio-campistas, com poucos marcadores. É um cara inovador, é um pensador do futebol. E quando o David foi treinado pelo Luiz Aragonês no Fenerbahçe, ele foi adotado pelo Luiz Aragonês. Esse cara, esse mito, esse ídolo, o Cacilhas ama ele, o Fernando Torres ama ele, é um cara assim, que é uma referência do futebol espanhol. O que o Tele Santana é aqui, o Luiz Aragonês é lá, na Espanha, em termos de idolatria. Ele enxergou no David uma inteligência tão grande, além de caráter, de ser uma boa pessoa, uma inteligência, uma capacidade tão grande para enxergar o jogo, que adotou o David. Virou um braço direito e desde lá, quando ninguém falava, começou a preparar o David para ser treinador. Uma outra informação importante. O David é amigo do Rafinha, do Bayern de Munique. Todas as semanas ele recebe vídeos de treinos completos do Bayern de Munique e estuda. O que é um privilégio. O que é um privilégio. Ele recebe, ele estuda, ele é interessado. Mais uma informação. Quando o Luxemburgo saiu do Cruzeiro, a liderança do elenco, os jogadores mais velhos, mais experientes, mais inteligentes, mais preparados intelectualmente, como o Mancini, que está aqui, que é um cara diferenciado, não estava no Cruzeiro, mas os caras que têm esse nível do Mancini estavam no Cruzeiro, foram à diretoria e conversaram pedindo a permanência do David, a efetivação do David.
Eu acho que essa é das informações mais importantes, porque se o cara tem o grupo nesse grau, não é assim, a gente gosta, é gente boa, é parça. Não, a gente confia no David. É diferente, né? A gente confia no David, a gente quer que ele seja o nosso treinador. Se ele passar o recado, nós vamos ouvir. Né? Tem uma sutileza aí muito importante. Na época ele não ficou, porque o Mano Menezes já estava palavrado, porque o Mano Menezes é um nome badalado que estava no mercado, coisa que para muitos não acontece hoje, porque não há nomes disponíveis como o Mano, que estava disponível na época, e tinha um ingrediente também. O Cruzeiro estava em crise naquele momento. Então, naquele instante, talvez fosse melhor você trazer um cara com mais tarimba, com mais experiência, porque estava tudo muito hostil no clube. Agora não. Agora a situação já está mais contornada, o Cruzeiro está no caminho certo. Então, olha, gente, respeitando a opinião de todo mundo, eu acho que o David seria um bom nome, sim. Não estou dizendo que outros não seriam bons nomes, mas eu acho que seria um bom nome. E mais do que isso, até conversava com o Everton a respeito desse assunto lá para 1 da manhã ontem no telefone. Você me acordou, né, Ida? Por que não? Não acredito, você dá um Se o Roger é lindo, é maravilhoso, se o Grêmio inovou, por que não com o David? Eu nem vou dar alguns exemplos da Europa, porque muita gente sempre entende errado e acha que você está comparando, dizendo que está exatamente no mesmo patamar. Mas eu vou dar um exemplo mesmo assim. Rapidamente, vamos girar o carretel. O Joaquim Löw, ou o carrossel. O técnico de 7-1, era o auxiliar do Klinsmann. O Klinsmann saiu, justamente. Ele ficou porque havia uma convicção. O Guardiola nunca tinha treinado ninguém. O Zidane, pode escrever, vai ser treinador do Real Madrid em breve, sem treinar ninguém. Aí qual que é a diferença para o Dunga? O Dunga foi colocado não baseado numa crença do valor intelectual dele, do conhecimento. Os dirigentes não sabiam o que eles estavam fazendo. Era uma coisa, olha, raça, futebol brasileiro. Vamos lá, pra cima dos caras. Não tinha uma coisa. O Roger, no Grêmio, os bons dirigentes do Grêmio sabem, acompanham. Esse sujeito entende de futebol. Esse sujeito está preparado. E é a mesma coisa que vale para o David. Deixa eu dar um giro aqui no carrossel. O Juvezinho falou, é carretel, é carrossel, Juvezinho. Não falei carretel, não. É o seguinte, vamos dar um giro aqui, que eu preciso... O Cadu, evidentemente, tinha as informações, passou. Eu já digo a vocês... Não falar mais nada. Eu já digo a vocês que sou favorável, mas tem algumas ressalvas. Né? Se você, por exemplo, você tem hoje no mercado o próprio Cuca disponível. Eu acho que o Cuca poderia ser um bom nome, embora falado no Atlético, mas se tivesse disponível para o Cruzeiro também, talvez o Cuca pudesse ser um bom nome. Desculpa, Everton, agora, independentemente... mesmo, o Cuca, ontem eu mesmo falei da possibilidade do Atlético, eu acho que a possibilidade ainda existe, mas há uma grande chance de o Cuca ir para o Palmeiras. Sim. Né? O Cuca é ligado ao Eduardo Duran, que tem um trânsito muito forte no Palmeiras, e tem mais um detalhe. O Cuca anda pedindo 700 mil para cima. É o que eu ia dizer agora. Né? O que eu ia dizer é o seguinte, se tem um Cuca disponível e tal, um cara mais calejado, campeão da Libertadores e tal, vá lá. Agora, a pergunta é, para vocês, você é favorável ou não à permanência do David, caso o Mano saia e está muito perto de acontecer? Eu já digo até que já era, pelas informações que chegam aí para mim, eu acho que já decidiu, não sei se já assinou. Mas ele mesmo, o tom de despedida ontem no discurso dele no programa do Galvão Bueno foi um negócio assustador. Né? Começa com você, você é contra ou favorável à efetivação do David no Cruzeiro e por quê? Ô Everton, um abraço, boa tarde, telespectador. Baseado em tudo isso que o Cadu falou, e vai muito no que eu penso, o problema aqui no Brasil é cultural, né? Que o Cadu citou exemplos da Europa de treinadores que foram efetivados, que eram auxiliares. Aqui no Brasil, a gente não está acostumado com isso. Os clubes grandes, principalmente, não estão acostumados com isso. E hoje pela manhã eu até coloquei no Twitter que eu gostava muito dessa ideia da efetivação do David. E aí, aqui em Belo Horizonte, como em Porto Alegre, descambei o negócio para rivalizar. Então você é a favor do Giacomini no Atlético. Gente, a situação é completamente... Não são a mesma pessoa. A situação é completamente diferente do Giacomini, que é treinador da categoria de base do Atlético. Ele não é auxiliar de treinador, ele não trabalha com a equipe profissional do Atlético. Ele é categoria de base, assumiu para 2 jogos. O David está há quase 1 ano trabalhando com o elenco profissional do Cruzeiro, como auxiliar do Luxemburgo, agora como auxiliar do Mano Menezes, participa de todos os treinos.
tem toda essa questão que o Cadu disse, a vontade dele de ser treinador, um cara que... E tem mais, viu, Panzi? A gente vai falar mais durante o programa. Sim. Tem mais detalhes da preparação desse sujeito que, desde que é jogador de futebol, sonha em ser treinador. Até os pares dele sabem disso. O David é um cara que, quando jogava, o Alex, 2003, o Luxemburgo, todo mundo... Esse sujeito vai ser treinador. Peraí, rapidamente, antes de você terminar seu raciocínio, está no Twitter, os donos da bola MG, eu quero a opinião do torcedor do Cruzeiro, por gentileza, se é a favor ou contra a efetivação de David, caso seja confirmado, e está muito perto de acontecer, a saída do técnico humano. Pois não. O outro fator que o Cadu trouxe como informação, e aí eu leio para a parte da opinião, é importantíssimo o cara que vai assumir um grupo ter a confiança do grupo, conhecer o grupo a fundo, conhecer cada característica de cada um dos jogadores e, além de ter a confiança do grupo, ter a confiança da diretoria. E não deixa de ser uma continuidade de trabalho, que é o que a gente sempre cobra, se for para dar preferência, que se dê preferência à continuidade. Então, gente, é totalmente diferente Giacomini assumir o Atlético e David assumir o Cruzeiro. Por isso, eu gosto muito da ideia dessa efetivação do David para o time profissional, caso saia humano. E outra questão, ainda rivalizando o Atlético e o Cruzeiro, como adoram fazer aqui em Belo Horizonte. Normal, né? O Cruzeiro, polarizado. caso efetive o David, ele vai ter janeiro, fevereiro, março e abril para trabalhar esse grupo com o Campeonato Mineiro e Liga Sul-Minas, que não são competições que, se o Cruzeiro perder, vai ser o final do mundo. O Atlético tem uma Copa Libertadores começando em fevereiro. E isso faz toda a diferença na hora de escolher um treinador, na hora de o grupo estar pronto logo no início do ano. Essa é a grande diferença, por isso eu gosto muito da ideia do David à frente do Cruzeiro. Juveci Júnior, eu pergunto a você, seria um negócio complicado para o David? Uma coisa é ser auxiliar, outra coisa é ser o comandante, né? Até as responsabilidades mudam. Você acha que seria complicado para o David assumir isso agora, com tão pouco tempo sendo auxiliar? Primeira pergunta. Segunda, se não é o David, vale a pena apostar no que tem no mercado? Porque o que tem no mercado custa caro e eu sei lá se vai trazer alguma inovação. O que você acha disso? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Mancini, que é o nosso companheiro do dia. Já estará conosco. Justamente. Eu acho que não é com uma carga pesada pro David, não. Ele está pronto, ele chegou junto com o Vanderlei Luxemburgo. A gente acompanha o dia a dia do Cruzeiro. Quem comandava os treinos do Cruzeiro com o elenco era o próprio David. Luxemburgo foi embora, David continua no Cruzeiro. Tem o apoio de todo o elenco do Cruzeiro, conhece muito bem as peças. Eu acho que ele não vai ter dificuldade. E digo além, eu concordo plenamente com as palavras do Cadu e do Panzi. Eu acho que é uma excelente ideia para o Cruzeiro a permanência dele. O que a gente vê hoje é uma safra muito pequena de bons treinadores. Os bons já estão praticamente fechados com diversos clubes. O próprio Muricy está fora da jogada, o Cuca acho que vai fechar com o Atlético, ou com o próprio Palmeiras, que pesou a mão agora, vai complicar um pouquinho a situação do Atlético. Eu acho que a situação do Atlético é bem pior que a do Cruzeiro. O Cruzeiro, se permanecer com o David, vai ser uma excelente aposta, que nem acho tanto aposta assim, pelo que ele já vem mostrando no dia a dia. Ele é um estudioso, sim, o Cadu tem razão. Ele acompanha números, ele mostra isso em números, ele faz relatórios do Cruzeiro no dia a dia. Então, acho que vai ser uma excelente ideia para o Cruzeiro, melhor do que arriscar buscar um treinador, uma aposta que pode não funcionar. Só tem um porém nisso. O torcedor, ele é muito emotivo, passional e tem pouca paciência. E é isso que me preocupa. Eu acho que o David continuar, seguir esse trabalho no Cruzeiro em 2016 vai ser legal. Acredito que ele vai ter o apoio no início, mas dependendo do que acontecer num Campeonato Mineiro ou numa Sul-Minas Rio, pode ser o fator para falar assim, poxa, tá vendo? Não apostaram num grande treinador, fizeram uma aposta num cara que está começando e não deu certo. Eu acho que a torcida do Cruzeiro tem que ter um pouco de paciência nesse início de trabalho, se ele continuar, porque eu acho que é uma boa ideia sim. O pessoal de casa, estou vendo muita gente, inclusive, a gente recebe as mensagens, né? Porque a opinião também foi para o Twitter e tal. Muita gente dizendo, bom, ele não tem experiência, ele não tem musculatura para assumir o Cruzeiro e tal. O Roger também não tinha. E hoje o Roger é muito Mas a gente não pode descartar esse tipo de opinião. Não tinha, Everton. Mas o que eu quero dizer... Peraí, deixa eu terminar meu raciocínio. Então é o seguinte, eu até entendo quem tem esse posicionamento. Não pode descartar. É óbvio que eu entendo. Não quero ter razão. Eu quero só apenas ser feliz. Mas vale a pena você arriscar trazer um Aguirre, por exemplo, pagando 500 mil reais. Aí o cara tem todo aquele período de adaptação. A única coisa, o único argumento que poderia me convencer de que trazer, de repente, o Aguirre poderia ser um bom negócio, é trazer o Aguirre com o David
permanecendo, fazendo a mesma função. Vai lá. Agora, vale a pena investir tão caro num treinador que vai correr os mesmos riscos do David? O que eu estou querendo dizer com isso? Com qualquer treinador no comando, o torcedor também não terá a paciência que não terá também com o David. Porque é passional, porque é impaciente, porque o Cruzeiro ganhou 2 brasileiros agora. Então, com nenhum treinador, o torcedor vai ter paciência se os resultados não acontecerem. E pior, você vai mudar a filosofia com um treinador e a filosofia a partir de agora não muda se o David assumir. Estou falando em relação à filosofia do Mano aplicada, a metodologia aplicada diariamente no Cruzeiro. Dimar Oliveira, você falou com o David hoje, vai assumir? Já assumiu? Como é que tá, Dimar? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Isso tudo que o Cadu citou, da forma como o David estuda e como ele sempre quis treinador, eu pude acompanhar muito de perto durante o período que a gente teve a chance de trabalhar junto. O David sempre disse isso. Eu trabalhei com 3 jogadores que disseram que queriam isso para a carreira deles. O Cris, que hoje está se preparando na Europa. O Alex, que está como comentarista, mas todo mundo sabe que ele quer se preparar para ser um treinador. E o David, que sempre se utilizou disso. Eu acompanhei o David o tempo inteiro interessado em cada treinador que vinha, em cada forma tática, em entrar o tempo inteiro e fazer... Mas, Mara, como é que eles jogam? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Então, assim, ele sempre demonstrou para quem estava no entorno dele, não só na questão tática e técnica, mas na questão disciplinar, e aí, lógico que eu não vou cometer situações aqui, ele tem uma preocupação com a situação disciplinar, ou seja, ele consegue visualizar o time, o clube, o histórico, muito mais do que se possa imaginar. O David veio quietinho depois da passagem pelo Fener, a história dele, o encerrar a carreira do David, e se as pessoas forem buscar depois os motivos que ele acabou encerrando a carreira, vão entender o que a gente está dizendo aqui agora. Ele é um cara que ele se preparou, tanto no que diz respeito ao que é o respeito dele por quem trabalha com ele, quanto é o respeito que ele tem por quem trabalha com ele. Então, o David, além de tudo, ele tem uma forma de se relacionar com as pessoas, com o grupo de trabalho, que difere ele dos outros. A gente teve a chance de encontrar no lançamento do livro do Alex agora e ficar lá conversando um pouco mais. E o David, a cabeça do David, a forma dele é uma cabeça de futuro que a gente pensa e aposta. Ninguém começa, gente, sabendo tudo o tempo inteiro. Se fosse para vir um grande treinador que ainda fosse acrescentar no David, que hoje faz parte da comissão técnica fixa do Cruzeiro, tudo bem, mas não é o que me parece que vai acontecer. O torcedor está questionando a questão da aposta. Não acho que seja uma aposta descabeçada, assim, olha, eu tô apostando. Não é isso, é um cara preparado. Ele está preparado neste momento. É uma aposta, sim, mas uma aposta controlada. Exatamente. Eu acho que o Cruzeiro está com controle da aposta. Ele sabe em quem ele está apostando. Não está pegando qualquer um. Eu acho que o tema é oportunidade, não é aposta, sabe? Vem aqui você, vamos ver se vai... Oportunidade? Cabe mais para oportunidade do que aposta. É uma aposta consciente e controlada, e eu acho que o que eu disse tem muito a ver também com o que o Cruzeiro tem no primeiro semestre do ano que vem. Vai dar tempo. O David vai ter tempo para trabalhar. Não há momento melhor. Eu acho. Ele não vai ter uma competição. O David vai ter uma Libertadores em fevereiro. Aí é diferente, o pensamento seria Eu acho que tanto o Everton quanto o Panis foram felizes nessa análise ali de respeitar quem acha que não tem musculatura. Só que eu repito, principalmente quem é profissional, precisa munir-se do maior número de informações para opinar. Opinar não pode ser uma coisa solta da informação. Então você tem que conhecer a pessoa. Olha, gente, é lamentável como no mundo as pessoas continuam se apegando a rótulos. Ah, é o experiente? É o novato? É o jogador de 30 anos, não consegue mais correr? Esse jogador está com preparo físico, ele funciona? O inexperiente é preparado intelectualmente? O experiente está atualizado? Depende, não tem isso o rótulo. Ah, o bom é o que já vem com tarimba. O bom é o novo. O bom é o que sabe de futebol. É o que vai dar certo. certo. Bom é o cara que é preparado. Claro. Pode ser novo, pode ser velho, pode ser preto, branco, azul. Não tem jeito, ele tem a qualidade para resolver esse problema. E mais uma, senão o Genta te mata. Algumas coisas que ele fez no Cruzeiro. Ele fez o Cruzeiro jogar com falso 9, não foi o Mano Menezes. Ele trouxe o Henrique de volta para ser primeiro volante. Né? O Luxemburgo estava colocando como segundo volante, ele trouxe para ser primeiro volante, o Cruzeiro melhorou. E mais uma, ele deu um apoio absurdo para o Ariel Cabral, que lá dentro estava sendo contestado e hoje todo mundo adora. Quem falou esse cara joga foi o David. E agora é sério mesmo, hein?
A Madepal enlouqueceu. Os caras enlouqueceram mesmo. A Madepal vai dar 40% de desconto. Eu disse 40% de desconto nas fechaduras do outlet Madepal. Esse é o momento de você trocar todas as maçanetas aí da sua casa, deixar tudo mais moderno, mais bonito. Tem modelos incríveis que de repente você nem sabe que existem. Olha, aproveite, pois não há reposição de estoque. Tem ainda as portas a partir de R$ 49,90. Aproveite e troque a porta da sua casa, ou as portas, todas elas, pisos com ótimos preços no outlet Madepal também. Aproveite para conhecer o mix completo de produtos da Madepal. Showroom da Madepal é aquele grande, bonito, vistoso, lá na Pedro II, 1894, no Carlos Prates. Atenção, hein? As promoções são válidas enquanto o estoque durar. Então não perca a oportunidade. 3526-1000 é Madepal. Rápido break, na volta Kika Branco e Mancini vem dar um recado aqui. Até já.